A ansiedade pode advir de uma série de conflitos internos ou mesmo de situações externas. A ansiedade é sobretudo causada pela expectativa que gera o medo. Então, cabe-nos a nós gerir as expectativas para controlar as nossas crises de ansiedade. Hoje vou contar-vos um bocadinho de como é que foi a minha história com a ansiedade, como é que eu descobri que eu tinha ansiedade, que eu tinha ataques de pânico e como é que eu consegui, como é que eu aprendi a gerir isso de uma forma mais saudável. Não que eu tenha acabado com a ansiedade ou que eu tenha deixado de ter crises de ansiedade, mas hoje eu sei lidar com elas, não me fazem sofrer e é isso que eu quero partilhar aqui um bocadinho com vocês e que eu espero que através da minha história e que através da minha experiência com a ansiedade, que vocês possam não se sentir sozinhos, sozinhas e que possam então aprender a lidar um bocadinho melhor com a ansiedade nesta fase tão difícil que está a ser esta pandemia mundial e este momento que nos está a fazer pensar, refletir e ressignificar a nossa realidade. Eu acredito que o melhor da vida está para lá do medo. Por isso está na hora de pegarmos nas rédeas da nossa vida, tomarmos conta do nosso cérebro e não deixar que ele tome conta de nós. Eu, pessoalmente, comecei a ter crises de ansiedade quando tinha cerca de 18 anos. Os meus sintomas eram falta de ar, calafrios, calor e frio ao mesmo tempo, enjoos e muita vontade de vomitar. Se eu não parasse, eu de facto vomitava. Limitava-me, surgia do nada e eu tentei até encontrar um padrão. Se era por algo que eu comia, se era por causa do meu ciclo menstrual, se era por estar mais cansada, mas não consegui encontrar. Foi aí então que me dirigi ao médico para tentar perceber qual é que seria o meu problema. Os médicos na altura sugeriram, primeiro, que eu era louca, porque ninguém tem tantos sintomas ao mesmo tempo, e depois que eu teria um problema no estômago e teria que tomar medicação para o resto da vida, para então prevenir aqueles ataques de enjoos, porque eles focavam só nos enjoos como sintoma principal. A verdade é que eu nunca gostei de tomar medicamentos e então eu disse que não a mim própria e deixei de tomar os medicamentos, ainda bem que eu o fiz, mas nunca coloquei a hipótese de ser o meu cérebro a brincar com o meu corpo. As crises e ataques de pânico foram então aumentando a gravidade, foram aumentando a frequência e já quando eu tinha cerca de 23 anos e estava na Bélgica, eu decidi novamente consultar um médico e foi aqui que tudo mudou. Porque talvez encontrei um médico mais sensível, com mais experiência, não sei. Mas o que ele me disse naquela consulta foi... Aliás, o que ele me exemplificou. Ele desenhou um círculo, outro círculo. E aqui no centro, esses dois círculos cruzavam-se. E ele disse-me, este lado do círculo é o teu corpo físico. Este lado do círculo é o teu corpo psicológico. Aqui no meio está a tua alma, o teu espírito. Tudo aquilo que tiver a ver com o teu campo físico, eu posso e vou tentar ajudar-te. Nunca fiz tantos exames na minha vida. Foram mais de 6 tubos de sangue. Deste lado tens a parte psicológica, que no caso, se tu precisares, eu vou-te então indicar para um psicólogo, um psicoterapeuta, um psiquiatra, enfim. Aqui no meio, onde os dois círculos se cruzam e onde corresponde então ao teu espírito, à tua alma, enfim, à tua energia, o que vocês quiserem chamar, só tu podes fazer alguma coisa. Isso está dentro de ti e és tu que tens de controlar essa parte. Eu não lhe disse absolutamente nada acerca da situação que eu estava a passar naquele momento. Eu estava a terminar uma relação de muitos anos, de uma forma bem dolorosa, bem difícil. E, enfim, o acumular todos os anos de crises de pânico, de não perceber o que estava a passar, mais aquela situação, estavam a levar-me a uma situação extrema. E parece que ele sentiu na minha cara, mas a verdade é que desde o dia em que saí do consultório dele, eu nunca mais fui a mesma. Comecei a tentar perceber de que forma o meu cérebro jogava com as minhas sensações e com o meu corpo. Foi aí então que eu comecei a ponderar que o meu problema pudesse ser do foro psicológico e comecei a perceber que as crises aconteciam com mais frequência e com mais força quando eu discutia com alguém, quando algo importante se aproximava ou quando eu pensava demais no futuro. Como eu vos disse, a gestão de expectativas neste caso é bastante importante. Até que na minha última crise, o que é que aconteceu? Depois de uma discussão, mais uma discussão séria, eu tive mais uma crise que veio do nada. Eu acordei de manhã, estava super bem e de repente comecei-me a sentir muito mal disposta, com muita vontade de vomitar, muito nervosa, com falta de ar e quanto mais a pessoa que estava comigo me tentava acalmar, mais alterada eu ficava, comecei a chorar compulsivamente, eu quase que me via de fora do meu corpo e olhava para mim e pensava, mas porquê que estás a chorar assim? Mas porquê que não consegues parar de chorar? E eu não conseguia parar de chorar. E eu que sempre achei que isto era para fracos e quem tinha depressões ou estados depressivos, quem se sentia mal por nada, eram pessoas fracas, comecei a perceber que essas são as pessoas mais fortes. Porque elas permitem-se sentir. Nós somos seres humanos e somos feitos de sensações, portanto é completamente normal que nós sintamos estas coisas e a partir do momento em que nós percebemos que há alguma coisa a tratar, é aí que tudo muda, porque nós percebemos que precisamos de ajuda
ou que precisamos de descobrir algo mais para conseguirmos então controlar estes estados de ansiedade, estes estados depressivos e que possamos então tomar as rédeas da nossa vida, porque está tudo na nossa cabeça. Então, o que eu quero partilhar hoje aqui com vocês, para além da minha experiência, é dizer-vos que vocês não estão sozinhos, sozinhas, vocês não são loucos e vocês não são fracos ou fracas. Pelo contrário, vocês são fortes por se permitirem ser fracos e por se permitirem querer ser mais fortes e conseguirem controlar então o que acontece no vosso corpo e na vossa mente. A mudança começa e acontece quando vocês percebem que há alguma coisa que é preciso mudar. Depois daquele último episódio grave, então, eu decidi que precisava de mudar uma série de coisas e mudei muito. Agora cabe-vos a vocês perceberem o que é que precisam de mudar, o que é que precisam de fazer. Agora, isto é um processo, é muito pessoal, intransmissível, cada um vive à sua maneira e cada um cresce e aprende à sua maneira. No entanto, como eu disse, é um processo, leva tempo, pessoal, leva tempo, vocês têm que ter paciência, vai levar o seu tempo, vocês não vão do nada acordar e dizer vi a luz no fundo do túnel, não. Aconselho-vos a ler, a ouvir muita coisa sobre meditação, sobre energia, enfim, sobre estas coisas do foro psicológico que são importantes para que nós percebamos então como é que o nosso corpo funciona, como é que o nosso cérebro funciona e a partir daí nós começarmos então a identificar quais são os problemas e a tentar arranjar soluções. Para além disto tudo, é preciso estar muito aberto para termos e realidades que nós nem sequer pensávamos que existia. Vocês vão ouvir falar de coisas que vai parecer um bocado de loucos, vocês vão passar para o outro lado da moeda, mas no fundo, quando vocês conseguirem então entender o que é que essas pessoas querem dizer, vocês vão ficar em paz convosco mesmo. E mesmo que nós pareçamos loucos, depois de fazermos esta transição, vale mais a loucura deste lado em que nós estamos em paz do que acharem que nós estamos loucos por nos permitirmos sentir sensações más, como a ansiedade, por exemplo, ou o medo, que nos limitam, mas que também fazem parte do nosso crescimento. Se eu consegui, vocês conseguem. Agora, antes de ir, queria só partilhar mais uma coisa com vocês. Eu vou deixar então aqui na descrição deste vídeo 2 links. Um link com e-book que vocês podem comprar e ler, ou então o mesmo livro, mas em formato físico, se vocês preferirem ter o livro físico. Eu pessoalmente prefiro ter os livros físicos, mas isso depois depende de vocês. Eu sei que nesta fase em que estamos de quarentena, em que estamos de certa forma reclusos dentro da nossa própria casa, nós não conseguimos então sair para ir comprar o livro físico. Se vocês não quiserem entregas na vossa casa, optem então pelo e-book. Vai de certeza valer a pena e abrir-vos um bocadinho o espírito. Este foi o primeiro livro que eu li depois dessa crise grave, quando a minha vida já estava num processo de mudança. Como eu vos disse, eu já estava a terminar uma relação, já estava no processo de terminar uma relação, mas este livro, cujo nome é Escreva a Sua Própria História, que contém então 12 lições para mudar a nossa vida, foi aquilo que me ajudou a entrar então na temática crescimento espiritual e que me fez então depois disso procurar cada vez mais informação nesse sentido. Hoje eu consigo controlar as minhas crises de ansiedade, eu continuo a ter crises de ansiedade, eu continuo a ter crises existenciais, mas eu percebo quando elas estão a começar, eu sei o que eu tenho que fazer para controlar, eu sei que está tudo dentro da minha cabeça e apesar de eu continuar a senti-las, eu recuso-me a deixar o meu cérebro controlar a minha vida. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e que vos tenha, no mínimo, feito pensar de outras formas, abrir a mente para todo um novo caminho que se inicia quando nós percebemos que o nosso cérebro tem uma força enorme e cabe-nos a nós controlá-la. Um grande beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!